Tares Maria Macedo. A Tares é formada em farmácia e mestranda em recursos genéticos vegetais na Universidade Estadual de Feira de Santana e bolsista da FAPESB. Ela decidiu estudar farmácia porque é apaixonada por química e por plantas. A Tares diz que seu amor pela natureza se renova a cada dia. E não é à toa que ela é adepta da alimentação saudável, da compostagem, da reciclagem e de tudo que envolve consciência ecológica. Nas horas vagas, gosta de cozinhar e de compartilhar com os amigos experiências gastronômicas, mas orgânicas. Tares, é com você. Dinheiro não cresce em planta para ninguém. Hoje vocês vão sair daqui sabendo que isso é um mito. Como o professor já falou, agro é tech, agro é pop, agro é vida. Mas agro não precisa ser tóxico. O Brasil é o país que mais consome agrotóxicos no mundo. A taxa de mortalidade por câncer é 38% maior em regiões que usam agrotóxicos. Mas a gente tem uma alternativa. A gente pode usar recursos naturais, como os óleos essenciais. Eles são eficientes contra vírus, contra fungos, contra bactérias e contra insetos. Como, por exemplo, o câncer bacteriano de videiras, que é uma doença que destrói até 60% da produção de uva e não tem nenhum químico que consiga combater. A gente descobriu que o óleo essencial de plantas nativas da caatinga, do semiárido brasileiro, eles sim são eficientes contra essas bactérias. Mas o que são óleos essenciais? São substâncias extraídas de plantas, de vegetais, que a gente consome, como, por exemplo, hortelã, como alecrim, como a laranja, ou como o limão. Quando a gente corta um limão, uma laranja, a gente sente aquele cheirinho característico, né? Vocês estão sentindo? Está sentindo? Alguém está sentindo? Então, é exatamente esse o problema do óleo essencial. O rendimento deles é muito baixo. A gente precisa de uma grande quantidade para conseguir usar ele nas plantações, certo? E como é que a gente pode fazer isso? Uma das opções é estressar a planta. Algumas espécies, elas rendem mais quando estão sob pressão. Mas não precisa gritar, cobrar, não precisa fazer isso. Com as plantas é um pouco mais fácil. A gente pode, por exemplo, diminuir a quantidade de água que a gente dá para elas. Isso vai fazer com que elas produzam mais óleo. O mercado de óleos essenciais, ele está crescendo. Ele é muito rico. Se você plantar a mesma quantidade de plantas aromáticas que produzem óleo e comparar com o milho, ele é 10 vezes mais lucrativo. Pense que o óleo essencial de champaca, uma planta considerada sagrada na Ásia, ele custa R$240 mil por litro. E apesar de ele ser medicinal, esse preço dele é por conta das suas características afrodisíacas. Bom, agora que vocês já sabem disso, planta dá dinheiro. Parabéns, Tari. Jurados, tem alguma pergunta? Acho que não. Estou vendo todo mundo anotando as notas ali. Thales, é mais para você expor mais o assunto, é a pergunta que eu faço. O Brasil é uma das maiores biodiversidades do mundo. Então, talvez na riqueza da conservação da natureza esteja o segredo do nosso potencial. Então, você muito bem colocou isso em plantas, por exemplo, que a gente não conhece, que está lá no meio da Amazônia, ou então uma aranha que está lá no meio da Amazônia que pode produzir a cura da AIDS, por exemplo, não é? Queria que você explorasse isso e colocasse e fizesse o link com o que você acabou de falar.
Então, as 3 espécies que eu estudo, é o que você falou, são plantas desconhecidas. Uma delas não tem nada publicado, foi em umas coletas, né, que a gente tem muitos grupos que saem para fazer coleta, e uma dessas plantas foi exatamente disso. A gente tem um banco muito grande, na verdade, hoje em dia, de espécies nativas. Por exemplo, a UNB, ela já consegue armazenar tanto as espécies, a gente tem muitos herbários, a gente tem muitas formas de conservação. E agora a gente tem o CIGEN, né, que a gente consegue proteger o material genético. Mas, é o que você falou, o Brasil ele tem uma grande variedade e ainda é pouco explorado. Agora a gente está começando a explorar muito mais, deixando que os nossos pesquisadores explorem e não pessoas externas, como era o que acontecia antes. Só de curiosidade mesmo, você podia contar um pouquinho mais do seu trabalho, da sua pesquisa? Que planta é essa? Você falou que é uma planta... Na verdade, eu trabalho com 3 espécies, são nativas da Caatinga, elas são plantas aromáticas. Uma delas é conhecida como cidreira do campo. Ela é bem parecida com a cidreira. A gente extrai o óleo e faz uma nanoemulsão, que é solubilizar ele em água com a ajuda de um tensoativo, né, de um surfactante, e usar isso em plantações. A história que eu contei é verdade. Eu trabalho exatamente com o câncer bacteriano de videira. Essa doença ela veio da Índia, e na Índia ela existe desde 1960 e chegou ao Brasil na década de 90 e ainda não tem tratamento. A única coisa que a gente usa é a cauda bordosa, que é constituída de cobre, né, e que já apresenta muita resistência. A gente tem dados de 98 para cá, e as bactérias já apresentam mais de 50% de resistência. Então, em breve, elas já não vão servir para nada. Então, E o Brasil, a quantidade que a gente produz de uvas, tanto de mesa quanto para vinho, né, é muito grande. É um valor significativo, mais de 180 milhões por ano. Eu queria te perguntar, mas também talvez por curiosidade, qual é a grande dificuldade de usar esse tipo de produto na agricultura? É a resistência da indústria do agrotóxico? É a falta de cultura da população que produz? Ou a impossibilidade de produzir esse tipo de produto em larga escala? Boa pergunta. Na verdade, são as duas coisas. A dificuldade de produzir ele em larga escala, porque, como eu falei, o rendimento é muito baixo. Então, hoje em dia, a gente já tem tanto técnicas de extração, que a gente consegue aumentar o rendimento, quanto você induzir a planta a produzir mais. Então, esse é um dos fatores. O outro é que a gente trabalha com óleo. Como eu falei, a gente precisa fazer uma nanoemulsão. O óleo sozinho é muito difícil conseguir utilizar ele sozinho, porque ele não espalha bem, porque ele não consegue entrar nas células bem, uma série de dificuldades. Então, a gente precisa fazer uma nanoemulsão. O outro motivo é porque, como as plantas elas sofrem alterações nos metabólitos secundários, como os óleos, com muita facilidade. Então, é difícil você padronizar. Por exemplo, se eu coletar uma planta em janeiro, é diferente da composição que eu vou coletar em junho. Então, a gente precisa saber se durante todo o ano de coleta, ou se a gente precisaria de armazenar ou alterar a composição do caso do biopesticida para poder usar em diferentes épocas do ano. Parabéns para a sua apresentação. Você pode rapidamente explicar nanoemulsão para todo mundo? Sim. Obrigado. Nanoemulsão é a união do óleo com a água. A gente usa um compostante anfipático, que ele se liga ele tem um lado dele que se liga ao óleo e o outro lado se liga à água. E eles formam glóbulos, né, as gotinhas. E essas gotinhas elas vão ser de 50 a 200 nanômetros. O que quer dizer isso? Elas vão ser até 50.000 vezes menor do que o diâmetro de um fio de cabelo. E dessa maneira a gente consegue espalhar melhor pela plantação e consegue que ela entre melhor também nas tanto bactérias, quanto insetos, quanto nematóides ou qualquer coisa que a gente esteja utilizando.
Não resisti. Thales, eu queria que você só comentasse uma crítica que muitos cientistas fazem com a extração fazer extrato de plantas e que você não tem o componente que está fazendo aquela ação. Como que você faz essa crítica? Eu acho que Que é um monte de coisa e você não sabe o que é é. uma excelente pergunta. Assim, eu acho que a gente começou a se acostumar com isso a partir do momento que a gente viu que, de fato, os fitoterápicos eles funcionam. Então, o mercado de fitoterápico está crescendo muito. A gente já tem hoje o Axeflan, que é um fitoterápico totalmente brasileiro e que ele foi bem aceito pela população. A gente não sabe qual a composição dele. O que a gente sabe é que ele tem pelo menos 6% de humuleno, que é um dos constituintes do óleo essencial. Então, o que descobriu foi que a partir de 6% ele vai fazer efeito. Ele vai funcionar como um anti-inflamatório. Então, quando a gente aceita que, por exemplo, se eu usar o óleo de cravo, que ele é rico em eugenol, a partir de quantos por cento de eugenol ele vai fazer efeito? Os outros constituintes, eles são importantes, muitas vezes eles são também importantes, porque se eu usar só o eugenol sozinho, ele não faz efeito. Então, a gente está conseguindo provar que não é só um constituinte, que é a cultura que a gente tem de antigamente, que é da química orgânica, né, da síntese. A gente tem muito isso da síntese. E a gente não consegue produzir o que a natureza tem. A gente vê hoje em dia os medicamentos para câncer, como a vincristina, a vinblastina, que são extraídos da vinca, a gente não consegue produzir eles em laboratório, a gente só consegue extrair. Mais alguma pergunta? Obrigado. Obrigada, Tares.